Olá pessoal, eu sou o Ramon Oliveira e está começando mais um episódio do melhor podcast de gestão do Brasil. É o melhor podcast por quê? Porque eu estou sempre na companhia das melhores pessoas, né? Não é por causa da minha presença, é por causa das pessoas que a gente convida para estar aqui no Fora do Escopo. Isso aí, a gente vai começar aqui o nosso podcast, mas antes de começar o papo, da gente entrar aqui na conversa que a gente vai ter hoje, eu quero agradecer, antes de mais nada, a Um Estúdio, que é a patrocinadora aqui do podcast, que está sempre com a gente, acreditando aqui nas atividades, nas ações do Mestre GP. Então, eu agradeço aí a Um Estúdio. E o podcast aqui a gente sempre fala sobre assuntos aí que permeiam os desafios da nossa indústria de comunicação e marketing. Então, a gente vai falar sempre sobre cultura de gestão, inovação, transformação organizacional, agilidade, trabalho, enfim, os desafios do trabalho. E hoje a pauta é saúde mental, saúde física e o impacto que isso tem aí na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Então, é um assunto muito legal, fique por aí, acompanhe o podcast inteiro. E se você está chegando agora aqui no nosso vídeo, não conhece o MSGP, não conhece nada, quem são vocês, o que está acontecendo aqui, entra lá no msgp.com.br, segue a gente no Instagram também e se inscreve aí no canal do YouTube, que tem vídeo toda semana aqui para vocês, beleza? E agora sim, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, que estão aqui, super convidados, que vão falar sobre saúde mental e física. E eu quero começar com a Caru, que está aqui do meu lado. Legal. Depois o André, depois a Fabi e o Thiago aí, para a gente já começar no papo. Primeiramente, boa noite. Ramon, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Caru Sintra, sou publicitária, eu trabalho há 16 anos em agências de publicidade, sou mãe de 2 meninas e recentemente eu passei pela experiência de um burnout e venho aqui contar um pouquinho como que tudo aconteceu, como eu equilibrei a saúde mental e física e aprender com essas pessoas, esses profissionais, como a gente equilibra a nossa vida, tanto do ponto de vista emocional e físico. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é André Miguel. Eu trabalho aí em recursos humanos há mais ou menos 18 anos. Sou psicólogo de formação. Atualmente estou atuando na consultoria e na área clínica. Sou pai do Joaquim de 2 anos e meio e é muito bom estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema muito importante. Boa noite, pessoal. Eu sou Fabiana Rangel, eu tenho MBA em Marketing, trabalho desde há 14 anos na área de gestão. Atualmente sou nutricionista, atuo como nutricionista e hoje eu estou aqui a convite da Mestre GP. Muito obrigado, Ramon, para falar de um tema super importante, que é a saúde mental, a qualidade de vida no trabalho. Muito obrigada. Oi, pessoal, sou o Thiago Carneiro. Estou em São Paulo há 14 anos, sou de Brasília, trabalho na área de publicidade e tecnologia, às vezes indo para um lado, às vezes indo para o outro, mas já há 18 anos. Sou formado em sistema de informação, iniciei minha carreira como desenvolvedor, caí de paraquedas em uma agência de publicidade sem saber o que era e me apaixonei pelo mercado, pelo mundo, pelo dinamismo, pelas pessoas. E estou aqui para aprender muito com essas pessoas que estão aqui. É um tema que eu não domino muito, mas espero contribuir bastante com o que eu tenho de experiência e é isso. Vamos lá. Então é isso, gente. A pauta hoje é saúde mental e física. Você vê que a galera que está aqui tem muito a falar, contribuir com o assunto. E a gente vai debater muito sobre os desafios que o nosso mercado tem sobre esse assunto, que é muito importante, né? Mas antes de a gente começar, eu vou só trazer aqui uma definição do que a OMS, Organização Mundial da Saúde, traz como definição do que é saúde mental no trabalho, tá? Acho que a gente estava discutindo antes aqui, né, sobre a própria questão do burnout, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí o que a OMS diz? Que é um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente de suas próprias habilidades
ele pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar da forma produtiva e é capaz de contribuir com a sua comunidade, ou seja, quando a pessoa está com uma saúde mental equilibrada. O que acontece é que hoje em dia, né, a gente tem sofrido cada vez mais aí com vários transtornos que a nossa vida, a corrida do trabalho tem trazido. Então, eu vou começar com uma pergunta meio óbvia aqui, até meio ingênua, né, porque para vocês isso já deve ser ambiente dominado e para quem está assistindo acho que também já deve ter lido muito sobre isso, mas acho que faz sentido para a gente dar uma introduzida aqui, conectar aí nos tentáculos da nossa conversa. O porquê que esse tema hoje, saúde mental, né, falar de saúde mental, falar de saúde física, né, das pessoas, dos indivíduos, no contexto do trabalho, ficou tão relevante, assim, né? Acho que a pandemia trouxe muitos desafios, mas assim, a gente sente, sempre foi um assunto tratado de alguma forma nas organizações, né, mas hoje ele está muito no centro das discussões, né? Então, como é que vocês veem essa relevância, né, essa importância de se colocar no centro da discussão a saúde mental e física das pessoas no contexto do trabalho, claro. Alguém começar? Senão eu posso falar. Acho que assim, só para trazer alguns dados, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, assim, na verdade. Então acho que por isso da relevância do tema hoje em dia, principalmente 10% da população, mais ou menos quase 19 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Sei lá, acho que 11, 10 milhões de pessoas ali sofrem de depressão. Isso quando a gente não tem as comorbidades, né, que a gente ouviu muito aí ao longo da pandemia, quando você tem mais de uma doença ali acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que por isso da relevância, da importância, né, acho que só os próprios números já dizem. E a pandemia, acho que ela veio exatamente para potencializar tudo isso, né? Então, as pessoas ficavam ansiosas, com medo de, enfim, adoecer, ou, enfim, perderam pessoas. Então, isso acaba fazendo com que elas desenvolvam um processo depressivo, né? E, então, acho que assim, a pandemia mesmo ela fez com que as pessoas se retraíssem, né? Ficassem isoladas ali dentro dos seus mundos, onde misturou o aspecto profissional com o pessoal. Então, o que fez com que ficasse muito difícil de administrar todas as coisas. Eu acho que por isso da importância do tema hoje em dia, né? E para as empresas, né? E não só essa questão, né, que vem relacionada à depressão, né? Que aumentou, né? A gente também tem um dado importante no Brasil que 50%, né, dos homens já estão acima do peso, são considerados acima do peso, e 49% das mulheres, que também a pandemia corroborou muito para esse aumento de ganho de peso devido às mudanças de hábitos alimentares, né? E aí, por consequência, isso acarreta outros problemas que vêm junto à depressão, vêm junto à ansiedade. E aí, agora com o trabalho remoto, as pessoas dentro de casa adquirindo outros hábitos, né? Pedindo muita comida por aplicativo, né? Comendo sem atenção, né? E isso também teve uma grande influência na mudança da composição corporal do brasileiro, né? A pandemia veio mostrar isso também para nós. E isso também é ruim com relação quando a gente fala de saúde, né? Então, é um tema muito importante. Então, eu acredito que as empresas estão trazendo esse tema para que as pessoas, né, consigam aí manter uma qualidade de vida melhor, né? Cara, eu ouvi falar sobre burnout a primeira vez, não deve ter 6 anos. Não tem 6 anos. Eu ouvi falar sobre burnout quando eu já estava na BTC, foi a minha última passagem, eu fiquei lá 6 anos. E depois que eu ouvi sobre burnout e entendi o que era o negócio, e eu comecei a reviver experiências passadas, e situações que eu passei e vivi em outros lugares. Cara, eu tive burnout e não sabia. E assim, sério, que afetou meu corpo, minha cabeça, onde eu tomei decisões que eu não tomaria de maneira alguma se eu não tivesse um processo onde realmente eu não era eu naquele momento. A gente meio que perde o centro do raciocínio, né? A gente acaba agindo muito pela impulsão, né? Foi realmente um negócio muito, muito maluco. E eu acho que quando você dá luz a um tema, as pessoas começam a se identificar a ele. Uhum. E as pessoas se identificam, cara, mas eu passei por isso, ou eu estou passando por isso e tudo mais. E
E a gente vem também de um mercado. Eu falei que me apaixonei pelo mercado publicitário, e é uma verdade. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, né? Emotivo, eu realmente me entrego e tal. Mas eu não deixo de lado o que é ruim do nosso mercado, que ele é um mercado opressor. É uma relação abusiva, Muito. né? Eu sinto isso. Eu sou completamente apaixonada, mas eu sei que é uma relação que me fere, né? Que me feriu muitas vezes, que me adoeceu. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo apaixonada, né? Então, é uma relação tóxica, abusiva, que precisa ser conversada, precisa ser discutida. E talvez, né, a gente aqui seja um movimento, né, o começo de um movimento para que a pauta, né, de saúde física e mental comece a ganhar força dentro das corporações. E é importante assim, que a empresa ela trabalhe do ponto de vista preventivo, né? Que eu acho que é muito o papel, né, André, ali do terapeuta, do psicólogo, né? Com relação a entender os gatilhos, né? Que é o que você falou. Que momento eu consigo entender que isso não está fazendo bem para mim e quando eu vou procurar ajuda profissional, né? Sim. E não só a pessoa, mas o gestor também. O gestor ele tem que estar muito próximo à equipe. Tem que estar muito conectado. É um lance assim, de exercitar a empatia o tempo todo. Para perceber aquele momento que esse cara tá ali, tá no... Né? Recentemente, minha passagem pela BTC, eu tava vendo que uma das pessoas do meu time tava muito, eu conversando, ele, não, tá tudo bem. Até um dia que ele me falou um negócio, eu falei, cara, esse cara vai estourar. Ele vai estourar. Aí eu chamei ele pra uma conversa e coloquei o tema burnout na mesa. Vamos falar sobre isso. Às vezes a pessoa está em estado de negação. Eu não tenho burnout, é cansaço, é passageiro. Então ela não entende que aquilo é um burnout, que aquilo é um adoecimento. Então é difícil até a própria pessoa entender que ela está nessa condição de adoecida, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu entrei nas fases do luto, negação, né? de depois aceitação. Foi um processo longo, assim, até entender, gente, eu estou adoecida, eu preciso dar um tempo, mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa de estar nessa posição de liderança empática, liderança compassiva, para a gente poder identificar os sinais do nosso time, né? Eu acho que só para talvez até tentar diferenciar um pouco e trazer por que esse tema é importante, acho que assim, a ansiedade em si, ela é inerente, ela faz parte da vida. Então, ou seja, eu estar aqui hoje, eu me sentir um pouco ansioso porque eu estou gravando, porque eu estou falando, acho que é normal. Você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista, é normal que você se sinta ansioso. É normal que em algum dado momento da sua vida você sinta algum tipo de tristeza, onde você está com uma energia um pouco mais baixa e tal. Mas acho que a diferença quando você fala assim da doença mental é uma coisa que ela se torna incapacitante, né? Então é algo que prejudica ali o seu funcionamento, a sua produção. E aí vocês trouxeram um ponto, acho que eu trabalhei em RH de várias indústrias, inclusive do mundo publicitário, e acho que assim, isso não é só uma questão desse segmento, né? Acho que assim, a forma das relações de trabalho, como que as pessoas estão se relacionando dentro do trabalho, independente da indústria, né? Acho que o Thiago trouxe um pouco o papel do líder, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a isso, mas só para também tirar um pouco, e aí a Carol trouxe uma questão que é do estigma, né? Às vezes as pessoas negam porque tem um estigma relacionado à saúde mental. Então, se a pessoa ficasse afastada porque ela teve um câncer, ela teve um ataque, tudo bem, então, né? Mas a saúde mental, né? A pessoa que não aguenta, porque tá todo mundo aguentando. Só que, no final das contas, assim, pode ser que vai demonstrar que ela não está mais aguentando. E pode ser que tenha várias outras pessoas que não demonstrem, mas que estão tomando remédio, que estão, enfim, fazendo outras coisas ali nos bastidores e ninguém está sabendo que aquela pessoa está sofrendo, né? Então...
Existe um preconceito, né? Desculpa. Não, Mas existe um preconceito, quando você fala do estigma, né? Existe um preconceito com doenças relacionadas à saúde mental, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser quebrada também, inclusive nas organizações, né? Eu sofri burnout, inclusive 5 anos atrás, né? Antes de entrar no mundo da nutrição, eu trabalhava em consultoria também, trabalhei em agência. Então, eu me vi em situação que eu precisei parar minha vida, fiquei afastada. E a empresa, na época, 6 anos atrás, não era tão pauta o burnout, né? Então, eu não tive o apoio, eu não tive um entendimento ali do que eu estava vivendo. Era como assim, ela é uma pessoa fragilizada, né? Por diversos motivos. Então, isso também foi uma coisa ruim, que eu não me senti acolhida. E tanto que logo depois que eu voltei, né, tive alta, eu fui mandada embora. Um mês depois fui mandada embora, né? Nem um mês depois, assim. No dia seguinte eu já fui mandada embora. E depois eu me recuperei, me estabeleci de novo no mercado, né? Mas, assim, o tempo de ócio que eu vivi, né, do tempo de afastamento, fez me ver de outra forma. Foi aí que eu entrei na nutrição e comecei a mudar o meu estilo de vida e tal. Mas eu acho muito importante a gente falar desse preconceito, essa quebra de paradigma, né, dentro das empresas. É um preconceito e, de novo, a questão do mercado opressor, né? Que a pessoa tem medo, e eu tô falando de experiência minha, mas de um amigo muito próximo que passou por 3 experiências de burnout seguidas, de voltar e logo no mês seguinte cair de novo, na mesma situação e tal. E dele falar, cara, eu não posso me expor mais, porque o pessoal vai me ver como fraco. Exatamente. E é terrível, né? É terrível. E você, né, aconteceu isso comigo, assim, entre a primeira vez, né, que eu fui diagnosticada até eu tomar a decisão de que era o momento de parar, se passaram 3 meses. E eu tomei a decisão porque eu coloquei a vida da minha filha em risco, numa situação de que eu estava levando ela para a escola, na hora do almoço, estava no meio de uma reunião dentro do carro, no Viva Voz, e eu apaguei. Assim, eu estacionei o carro, eu não sabia o caminho, eu não sabia primeiro para onde eu estava indo, o caminho que eu tinha que fazer. Eu olhava para minha filha, eu não sabia, né, eu olhava pelo retrovisor, eu não sabia o que eu fazia com ela. Peguei meu celular e falei assim, eu vou ligar pro meu marido, o pai da minha filha. Eu não lembrava o nome dele, eu ficava scrollando a tela do meu celular para ver se eu achava o nome dele ali. Então ali foi o momento de que eu percebi, falei assim, eu estou colocando a minha vida em risco e das pessoas que eu amo também. Então foi aí que eu tomei a decisão de parar e de procurar, de fato, uma ajuda médica. Durante esses 3 meses, né, a primeira vez, né, que a minha médica falou, olha, isso tá com cara de burnout, eu no estado de negação, não é burnout, é cansaço. Eu tinha férias no mês seguinte, tirei as férias, a minha primeira crise de ansiedade, assim, terrível, foi exatamente no dia que eu voltei de férias, ou seja, burnout não é cansaço. É muito, muito, muito maior do que cansaço. É o esgotamento mental, assim, de confusão mental mesmo. Assim, você somente desliga completamente. Enfim, eu acho que eu percebi que eu estava colocando a minha vida em risco e a da minha família, e daí foi assim, o momento que eu falei, não, tenho que parar agora. Sim, aproveitar que você falou né, que não é muito maior do que cansaço, né, poder trazer um pouquinho os sintomas, né, até para o pessoal entender, assim, né, alguns sintomas que eu senti, que você pode nos ajudar, assim, formigamento, né, algumas coisas que o próprio corpo vai mostrando e que a gente acaba negando, né. A gente conversou ontem, eu e a Fabi, por mensagens. Eu acho assim que eu vou dar uma introdução aqui, eu acho que um assunto que a Fabi vai trazer bastante, que é a questão do sono. Eu achava que era uma insônia. Eu fiquei entre, né, eu voltar de férias e o dia que eu saí de fato de licença, eu fiquei 45 dias sem dormir. Assim, eu não sabia mais o que era não trabalhar.
A minha mente, ela trabalhava 24 horas por dia. Então, assim, eu fazia reuniões completas dormindo, montava apresentações, cronogramas. Eu acordava durante a madrugada para ver se eu tinha mandado determinado e-mail, se eu tinha respondido, se eu tinha, enfim, se eu tinha feito a apresentação. Quando eu estava acordada no horário comercial, eu não sabia se tinha feito aquilo acordada ou dormindo. Foram 45 dias assim. Então, assim, a mente pifa. Você fica, assim, nessa confusão. Tô acordada, tô dormindo, né? Tô trabalhando 24 horas por dia. E isso afeta a sua vida pessoal de um jeito, assim. Passei por 2 gestações, por 2 puerpérios, por 2 momentos de privação de sono, né, nos meus 2 puerpérios, mas, assim, o puerpério, a privação de sono do puerpério foi muito, muito, muito mais tranquilo do que esse momento. É uma condição fisiológica, exato, né? A mãe, né, e tá alerta pelo chamado do filho, do pai, né? Então isso é fisiológico. Agora, você ficar 45 dias em alerta já não é tão fisiológico. Não, e daí você começa a esquecer, você começa a ter desatenção, você começa a não entender. Eu não reconheci o meu marido, assim. Ele teve um dia que ele perguntou: Carol, você quer pizza de mussarela ou de frango com catupiry? Eu não sabia nem o que era pizza, nem o que era frango e o que era catupiry, sabe? Você começa, a cabeça vai dando tilt. Porque, assim, o burnout seria um estado extremo de estresse, né? Então, e ele, né, conceitualmente, ele está relacionado com questões do trabalho. Acho que o que me chama a atenção no que vocês trazem é exatamente esse ponto de, olha, eu estava dirigindo e fazendo uma reunião. Então, às vezes você vê pessoas que a pessoa está trabalhando todos os dias 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas. E aí, com a pandemia, principalmente nós que somos, vamos dizer, privilegiados de poder trabalhar em casa, então acho que tem esse benefício, mas por outro lado, a gente está o tempo todo ali conectado, e seja no celular, e entra numa reunião, sai na outra. Às vezes, quando a gente ia trabalhar analogicamente, vamos dizer, a gente ia lá, tinha os momentos de pausa, ia dirigir, né? E levantava, ia pegar um café, ia no banheiro, ia sair para almoçar, depois voltava, conversava com alguém. Então, hoje em dia não tem mais isso, esse tipo de relação. Então, ou seja, você está conectado o tempo inteiro. E assim, algumas pessoas que de alguma maneira, e acho que isso que me chama a atenção, que é normatizar uma coisa que na verdade não é normal. Não é normal você trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Não deveria ser normal você ter que fazer uma reunião dirigindo e tal. Acho que assim, a gente ter esses limites, ter essas pausas, ter para o nosso próprio bem, porque para algumas pessoas, assim como o trabalho pode ser um vício e pode ser a única coisa que elas têm, e que para elas conseguem fazer tudo isso porque eles são workaholics, e claro que em algum dado momento da vida deles pode ser que eles tenham algum tipo de problema, mas não, acho que esse que é o grande ponto, assim, a gente não pode querer normatizar algumas atitudes no trabalho e que na verdade não são normais. E assim, essa questão da individualidade também é relevante, porque assim, o corpo ele produz, é uma química, né? Quando você fala assim, eu travei, é porque a sua química do corpo, ela tá desconectada. Em algum momento, né, entrou ali num momento de faísca que a gente fala. E é por isso que às vezes tem que entrar com medicação para ter o equilíbrio químico de volta, né? Você falou do sono. Aí do sono, a gente comentou do ciclo circadiano, né? Como é importante, né? Você respeitar aquele tempo do sono, porque ali você produz hormônios, tem a produção de hormônios, né? Quando começa a anoitecer, você começa a aumentar os níveis de serotonina, melatonina, baixar o nível de cortisol. Quando você está num momento muito de estresse, você está com o nível de cortisol elevado, aí você tem uma produção de hormônios totalmente invertida. Durante o dia, né, você começa a ficar cansada, você tem problema de metabolizar até a questão de nutrientes no seu corpo. Então, começa a ter um desequilíbrio químico que, com o passar do tempo, só com medicação, né? Então, assim, o quanto antes você conseguir entender, né, ouvir sinais do seu corpo,
para tomar uma decisão de entrar num processo terapêutico, antes de entrar num processo de remédio, mudar hábitos alimentares, conseguir mudar a questão do sono, porque são pilares, né? O corpo humano, a saúde, ela tá ligada a pilares, né? Mente, corpo, então você precisa pensar no sono, você precisa pensar na alimentação, equilíbrio dos pilares, né? Então é muito importante a gente olhar esses sinais e tentar intervir antes de chegar num momento extremo, como foi o seu caso, que você falou, poxa, agora eu cheguei no meu limite porque já corria riscos, né? Quando eu tive burnout, eu não conseguia entrar no avião, eu não podia pegar um elevador, né? Então eu tinha crise de pânico, aquela sensação de morte, porque eu não queria fazer aquilo, eu me sentia obrigada a fazer, né? E era por conta do trabalho, né? Porque são situações de estresse extremo relacionado ao trabalho. E eu também entrei na fase de negação. Acho que a gente passa por esse processo, mas quando a gente começa a conhecer nosso corpo, ouvir o nosso corpo, né? Ouvir e sentir, né? E aí eu acho que entra vários tipos de reflexão. A gente tem terapias mais holísticas, né? A gente tem aí atividade física, tudo para a gente conseguir entender o nosso corpo. Eu falo com meus pacientes, não deixem o seu sagrado de lado. Eu sei que é muito importante o trabalho, mas a saúde sempre em primeiro lugar. Porque sem saúde, você não vai conseguir trabalhar, vocês têm os filhos, né? Vocês têm tem que estar ali presente para a família, e a pessoa acaba só pensando no trabalho. Muitas vezes eu falo, calma, é só uma reunião, e muitas vezes eu falo que eu já vivi isso, né, na pele. É só um cliente, o cliente está estressado, está cobrando, atrasou o projeto, meu Deus, vou trabalhar virado. É só um cliente, é só uma reunião, sabe, ninguém vai morrer. E quando você passa por situações de ter um parente, alguém da sua família doente, que você realmente para tudo, isso muda o mindset. Mudança de mentalidade do que é importante na sua vida, né? Essas mudanças de mentalidade também é muito importante para a gente poder olhar para o ambiente de trabalho de outra forma, né? Fazer essa mudança. Bom, aproveitando esse tema, Fabi, que você está falando aí, eu vou puxar um assunto que a gente não tinha conversado antes, mas acho que tem a ver com o que você estava trazendo, que é esse movimento da grande demissão, né, em massa, Great Resignation, e esse outro movimento que acho que é um pouquinho mais recente, né? Se eu não estou enganado, posso estar enganado aqui. Mas é do Quiet Quitting. É isso, André? Falei certo? É isso. Que é da galera, né, fazer, enfim, o trabalho sem, né, fazer aquilo que foi determinado que ela deveria fazer, sem se esforçar, talvez além do que ela, né, deveria ou poderia, enfim. Como é que isso também, acho que tem alguma relação com essa reflexão das pessoas sobre a relação delas com o trabalho, né? Eu acho que tem alguma conexão no que a gente está falando aqui, né? O Thiago falou que ouviu sobre o burnout há 6 anos atrás, a Fabi há pouco tempo também, 5 anos. E a gente tem cada vez mais essa mentalidade de entender qual que é a relação do trabalho na nossa vida, né? É o que você falou, André. Tem gente que vai mais, vai menos, enfim, cada um tem um momento, mas como é que esses movimentos também se conectam aqui com essa discussão que a gente está tendo? Eu acho que não é só uma questão geracional, acho que é geracional, né? Os mais jovens que puxam um pouco desses movimentos, mas eu acho que um ponto para reflexão nossa aqui é que a gente não se resume ao trabalho, a gente é muito mais do que o trabalho. É claro que o trabalho ele tem um aspecto importante na nossa vida e a gente, né, acaba se sentindo ali realizado através das conquistas e das evoluções, do desenvolvimento que a gente tem através do trabalho, mas a gente não é só o trabalho. Então acho que as novas gerações elas vêm muito olhando para essa questão do propósito, né? Então essa empresa que eu estou trabalhando, ela está alinhada com o meu propósito, com os meus valores, né? Se essa empresa está olhando para o impacto ambiental, social, está fazendo o trabalho dela de maneira ética, pode ser que os mais jovens não queiram mais trabalhar nesse tipo de empresa, né? Que não sigam esses valores e que estão alinhados com aquilo que eles buscam. E acho que tem um ponto também de reflexão, talvez aí desse aspecto do quiet quitting, né? Que eles
muito recente aí. Eu acho assim, com a adoção da tecnologia, né, a gente está falando aí de inteligência artificial, machine learning, 5G, cloud, enfim, acho que a adoção das tecnologias, pelo menos o ideal seria que elas pudessem reduzir as nossas cargas de trabalho para que a gente pudesse se dedicar a outros tipos de atividade que, de repente, tivesse mais a ver conosco, né? E acho que esse que é a grande questão. Se você precisa trabalhar todo santo dia 12 horas, 13, 14 horas, uma coisa está errada. Ou está faltando gente, ou então você não está rendendo o suficiente para fazer aquilo que você precisa fazer, né? Então, acho que isso acaba sendo muito normatizado nas empresas de uma forma onde que, cara, isso é super normal, você vai trabalhar lá, cara, porque você tem que dar o extra maio. Acho que o Thiago trouxe um ponto que ele falou, cara, você eventualmente pode fazer sua carga de trabalho ali, e aí você pode, dentro da sua carga de trabalho, querer sempre fazer aquilo e não querer, né? Acho que o Thiago pode falar um pouco mais disso. Ou então você pode, claro, não, dentro dessa minha carga eu vou querer fazer o extra, eu vou querer aprender alguma outra coisa para eu me desenvolver, para eu aperfeiçoar, para eu assumir um outro cargo, um outro papel aí dentro profissional. Você pega as metodologias de avaliação de desempenho, na Inbox, ou todas as metodologias que existem de avaliação de desempenho, todas elas vão te medir de acordo com algum baseline. E eles vão ver se você está abaixo ou acima. Se você estiver sempre no mesmo baseline, você vai continuar nesse baseline forever. Não adianta esperar que eu vou fazer sempre a mesma coisa e vou crescer na carreira. Não vai. Você vai fazer sempre a mesma coisa e vai ter sempre o mesmo cargo. Se para a pessoa tudo bem, beleza. Mas acho difícil o ser humano ter a aspiração de ser a mesma coisa a vida inteira. A gente quer, imagino, né? A gente cresce, a gente quer outras coisas, a gente casa, as contas aumentam, então preciso crescer para poder até acompanhar, ter esse acompanhamento na vida. Ok, uma pessoa ou outra vai fugir desse cenário que eu estou descrevendo. Então, eu entendo e super apoio o movimento de, cara, eu não vou me matar. Eu vou fazer aqui a minha carga horária, mas dentro da minha carga horária, eu posso sim, né, vou estudar alguma coisa além, vou buscar entender a necessidade na empresa onde eu posso me encaixar para poder entregar um pouco mais. E entregando um pouco mais, aí eu vou buscar o meu reconhecimento para poder crescer na carreira. Eu discordo quando você traz a questão de a tecnologia vem para ajudar a gente, assim, até a gente ter uma carga de trabalho talvez um pouco menor e uma vida um pouco mais tranquila, né? Eu acho que a tecnologia vem para ajudar as empresas a serem mais lucrativas. Sendo bem claro aqui mesmo na análise do cenário. Eu vou colocar tecnologia, eu vou pagar menos pessoas, eu vou pagar menos pela tecnologia, eu vou economizar com aquilo, e não porque a empresa vai pensar que não, vou dar uma vida mais tranquila para os meus funcionários. Infelizmente, e realmente, infelizmente, não é assim. A gente vive num mundo bem capitalista mesmo, onde o que gira no fim das contas é o lucro, é o bônus no bolso dos sócios, dos diretores, e é isso, infelizmente. Mesmo, eu acho que é muito papel do líder, trazendo de novo aquilo que eu falei, tá próximo de todo mundo, entendendo cenários, brigar pelo seu time. Cara, meu time tá me matando, eu preciso de mais gente, brigar até que realmente o líder esteja ali, porque a empresa em si não pensa tanto assim. No fim das contas, se não estiver dando lucro, vai ter corte. E é isso. E pensando em empresa, né, eu vi muito durante a minha carreira isso vindo de RH, cascateando, né, do RH e gestão e liderança, você tem que ter resiliência, né? É uma palavra que sempre me incomodou, né? Porque quando você vai na origem da palavra resiliência, ela tem uma origem da função química, de quanto física e química, né? De quanto um objeto tem a capacidade de aguentar aquela pressão, né? E aí, quando você fala isso, é como se colocasse você assim, olha, você tem que aguentar qualquer tipo de pressão. Então, e não tem aquela linha tênue, até que ponto você tem que aguentar a pressão para que você não quebre.
né? Como se todo mundo aguentasse a mesma pressão, Então, né? se você... Exato, e o ser humano, primeiro, ele é individual, né? Cada um vai reagir de uma forma, a uma certa pressão. Então, a empresa quer encaixar os profissionais como peças de Lego, e na verdade, não. Eles têm que entender que as pessoas são seres individuais e que algumas funcionam de uma forma e outras não. E tem que haver esse respeito mútuo, né? Porque você pode estar num momento de vida onde meu movimento de vida é priorizar a minha carreira, mas eu posso estar num momento de vida que não é que eu sou uma péssima profissional, mas eu quero priorizar minha família, né? Eu tô com meu filho numa fase escolar, eu tenho que chegar em casa cedo, e é difícil você ver as empresas, não, ou lideranças, eu acho que mais lideranças, porque depende muito do tipo de liderança, entendendo e tendo essa empatia. A gente vê, por exemplo, até na TV, né? Casos lá do juiz, né? Que a moça levou um bebê no colo e foi super... Ela falou, meu bebê tá chorando, eu tenho que cuidar da criança. Então, assim, é difícil você ter essa empatia. E aí a gente entra em outro caso, falar de empatia e liderança, né? Que eu acho que vale esse olhar individual e você vê o outro ali como um indivíduo que ele pode estar passando por um momento de crise e as pessoas não olham isso. Então, eu tenho profissionais que estão passando por diversas fases e eu trabalhar o plano de carreira dentro disso, né? E eu vivi isso de perto, assim, de estar num corpo de executivos, onde todo mundo ali, todo mundo tá com, a gente fala, sangue nos olhos para atingir as metas, e eu estava numa fase que eu queria qualidade de vida. E aí isso foi mal visto pela diretoria, porque eu não estava performando como eles gostariam, mas é porque era a minha fase de vida naquele momento. Não que eu sou uma profissional ruim, né? Então, assim, empresa pode esperar eu passar por um ciclo ruim, afinal eu tive um problema, eu perdi minha mãe, eu tive vários problemas da minha vida pessoal e que a gente tem que negar, né? Muitas vezes a gente não pode trazer problema pessoal para o trabalho. A gente cresceu ouvindo isso, a nossa geração, né? Não talvez a nova geração, mas a gente cresceu ouvindo, não leve problema pessoal para o trabalho. E ao contrário, eu tenho que levar assim, eu sou um ser humano, né? Acho que isso é muito relevante. Mas eu acho que tem um aspecto assim, a nossa geração que foi muito educada nesse sentido de, olha, a gente tem que ter, acho que não tem mal nenhum em você ter ambição ou de querer crescer, mas pode ser que tenha pessoas que não queiram crescer. Às vezes você tem na sua equipe uma pessoa que é um excelente analista e você quer promover ela para ser um supervisor e aí você acaba tendo um péssimo supervisor e perde um excelente analista, né? Então, acho que é um pouco desse olhar que a gente tem, né, no sentido de achar que, putz, mas por que a pessoa ela tem que necessariamente querer crescer? De repente ela não quer, ela quer ficar ali naquela posição, porque é o que ela gosta de fazer, é o que ela se sente bem fazendo. E acho que você traz um ponto, Thiago, que fala assim, olha, existe um aspecto do capitalismo onde, ele visa o lucro, mas assim, acho que os fins não podem justificar o meio. E acho que esse é um pouco do equilíbrio hoje que se discute exatamente nesse sentido. Não adianta nada você atingir o resultado financeiro da sua empresa espalhando sangue pela parede e todo mundo ficar morto, despedaçado, que é exatamente o burnout, todo mundo surtando, adoece fisicamente, mentalmente. Porque acho que assim, mesmo que seja um excelente líder, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir suportar tudo aquilo que a sua equipe precisa do ponto de vista emocional, enfim, porque ele também o líder também tem as questões dele, também vai ter esses pontos. E acho que quando eu trouxe o aspecto lá da tecnologia, acho que assim, sempre quando foi adotada uma tecnologia no trabalho, era exatamente para, claro, você produzir mais com menos, isso estamos de acordo. Mas acho que assim, principalmente hoje em dia que você consegue automatizar funções que são repetitivas e que não tem um nível de complexidade alto, e que são padronizadas, o que você vai fazer então com as pessoas que hoje fazem essa função? Então, ou você vai ter que fazer um upskilling delas ou um reskilling dessas pessoas para colocá-las de volta no mercado de trabalho. E isso é um papel, muitas vezes, que a empresa vai ter que fazer essa função, porque senão você vai ter um número assim de pessoas desempregadas enorme. E aí que eu acho que é um outro ponto. Uma vez que a máquina, vamos dizer, a tecnologia, assuma funções que hoje o humano faz, qual que vai ser o aspecto fundamental no futuro? O aspecto humano.
Porque isso vai liberar o chefe para ele sentar lá com o cara e falar assim, cara, pô, e aí, meu, como é que você tá? E ele, o líder também traz esse aspecto humano de falar, cara, para mim também é difícil, eu também tenho medo em determinada situação, putz, olha, eu também sofri pressão ali em determinado momento, porque hoje se fala muito nesse aspecto de você criar dentro das empresas espaços psicologicamente seguros, onde você se sinta à vontade para você sentar lá com o seu chefe e falar assim, cara, eu não tô bem. Porque às vezes é isso que o ponto que a pessoa fica aguentando, até um ponto que ela estoura porque ela não sente a vontade para conversar com ninguém ali, porque ela tem medo de sofrer preconceito, ela tem medo de ser excluída, de ser demitida. Então acho que assim, esse aspecto do futuro, por conta dessa adoção das tecnologias, o que se espera do futuro? Um líder que tenha autoconsciência, que tenha empatia com o outro, consiga se colocar no lugar do outro, né? Porque acho que eu enxergo um pouco as coisas dessa forma. Não sei como o que vocês pensam disso. Né? E a busca por profissionais com esse tipo de visão, né? Que tem essa habilidade de olhar, né? Da empatia, que não seja que seja mais generalista, né? Do ponto de vista técnico, né? Funcional, que antes ia muito para essa pauta, e hoje um olhar mais voltado aí para habilidades de relação, né? soft skill, Exato. emocional, para que você consiga entender, pegar, né, ali e entender a parte sentimental, emocional do outro, né? Acho que é um movimento people-centric nas empresas, isso, né? As pessoas, no fim do dia, ela é o principal asset, né? Sim. Até porque é um contrassenso, imagina. Como você quer que uma pessoa... Assim, eu estava vendo uma entrevista essa semana, acho que na CBN, com um psicólogo, e ele estava falando assim, gente, como você quer que o cara ele dê excelentes resultados se o cara está se sentindo mal? É um contrassenso. Se você pressiona o cara, se você está ali, ele está mal, está pressionado, não está legal, ele não vai dar o melhor dele. Então, ou seja, você tem que talvez, claro, acho que eu entendo um pouco a crítica no seguinte sentido, olha, pode ser que hoje existam pessoas que, no menor crítica, no menor atrito, elas já têm dificuldade de lidar com aquilo. Então, acho que também tem esse outro lado da moeda, né? Que acho que cabe às pessoas também aprenderem a lidar com situações adversas e que fazem parte da vida e que, de alguma maneira, é um aprendizado. Agora, achar que o líder coercitivo, aquele líder que fica ali assediando moralmente, ele pode até atingir o resultado financeiro, mas o custo disso para a empresa de médio a longo prazo é muito alto, porque ele aumenta a turnover, porque, enfim... Esse cara não tem mais espaço no mercado hoje, né? Não tem. Esse cara, o líder coercitivo e tal, e eu tô falando da agência que eu tô hoje, com certeza não tem. Uhum. Da BTC também, a agência que eu fiquei 6 anos lá, não tem também. Líderes coercitivos e líderes que assediam moralmente as pessoas, eles hoje em dia eles são expelidos naturalmente do organismo da empresa. As pessoas já, assim, graças a Deus, no meu caso, que eu acredito, a entidade que cada um acreditar, as pessoas estão tendo mais espaço de fala. E as empresas estão abrindo canais seguros para que elas falem. Sim, e falando, estou falando das minhas 2 últimas experiências, BTC Havas e a de TBWA, agora a nova, que eu estou há pouco tempo, mas eu sei que tem isso. As pessoas não têm mais espaço. Não tem, elas são expelidas. Puxar uma informação aqui, Thiago, dentro disso que você falou, que é da nossa pesquisa, que a gente lançou agora. Então, quem quiser baixar também, ó, já fazendo aqui uma publicidade da nossa pesquisa, que é o panorama da gestão no mercado de comunicação e marketing. Então, tá pública lá no nosso portal, só baixar. E tem um recorte que fala lá sobre gestão de pessoas, que vai muito na pauta de saúde mental, da relação do trabalho com as pessoas, enfim. E lá tem um dado que a gente traz que é sobre
como as pessoas se veem nessa relação de pressão e cobrança. E 58% das pessoas afirmaram que a alta pressão e a cobrança, especificamente nas agências, são motivo da alta rotatividade no mercado. Só trazendo uma reflexão aí, Ti, que você comentou aqui, óbvio, nas 2 experiências que você teve, foi muito, já tem essa mentalidade, já tem essa... e não estou dizendo que o líder que causa essa pressão e essa cobrança, às vezes é a própria organização como um todo, né? Que já, a cultura já está assim, mas existe ainda a fatia do 50 para mais que condiciona a cobrança e a pressão como uma alta rotatividade, e ainda essas pessoas, né, disseram, né, 37% dessas pessoas que trabalham em agência disseram que não tem um suporte do ponto de vista emocional, né, da saúde mental, de poder ter esse ambiente seguro que o André falou, psicologicamente seguro, para poder falar, cara, tô aqui pressionado, né, tô me sentindo inseguro do ponto de vista emocional, não tô conseguindo performar, né, que a Fabi também relatou aí de... Agora, eu quero trazer outro ponto, assim, super concordo, né, então estamos todos de acordo que o ambiente abusivo, ele definitivamente não é saudável para ninguém. Mas também, um ambiente, ele precisa ser produtivo e eficiente. Isso eu estou trazendo muito do meu lado, eu sou diretor de operações. A minha função dentro da empresa é trazer produtividade e eficiência. Eu preciso encontrar mecanismos, processos, ferramentas, metodologias, boas práticas, o que for, para tornar a minha operação cada vez mais produtiva e eficiente. Produção e eficiência está ligado também a resultado, a cobrança, a meta. Essa história de, eu vou florear demais a coisa, na minha visão, também não funciona. Vamos olhar para o ser humano, vamos criar mecanismos seguros de conversa, e capacitar os líderes que sabem. Mercado publicitário é terrível. Eu tive 3 passagens fora do mercado publicitário, 3. 2 delas foram como gestor já. No meu primeiro dia já me incluíram no programa de capacitação de líderes. De acordo com a visão, a missão e valores, o que a empresa, né? Acreditava, os valores. No meu primeiro dia, volto para a agência, as pessoas alçam pessoas a cargo de liderança sem a mínima... Preparo, o mínimo. E às vezes você pega pequenos tiranos que você nem sabia que eram pequenos tiranos, mas alçam eles a cargo de liderança e quando a pessoa pega um mínimo, um pouquinho de poder, você abre o... Sim. Mas você falou dos pilares, né, que você tem que entregar, né? Então, você tem um cargo de liderança que você precisa entregar resultado. Um dos resultados deveria ser também a motivação da sua equipe. Então, assim, você usar ferramentas para motivar o time e ter um KPI de motivacional também é importante, né? Então, assim, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem programas de prevenção a algumas, tanto doenças, né, mentais, assim, a parte de saúde mental, quanto também a parte da nutrição, né, que é muito legal. Porque aí faz quem quer, né? Tem pessoas que estão motivadas e acabam entrando no programa e tal. Então, isso se consegue prevenir para que a pessoa chegue num nível onde a pessoa realmente não consegue entregar, porque ela tá doente, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que a empresa, assim, quando eu falo empresa, você é um líder, você tem que motivar as pessoas para entregar resultado para a empresa. Mas aonde dentro da empresa pode-se criar programas para te suportar? Porque, por exemplo, você precisa que a empresa supra as pessoas para que seu time também não fique doente de exceder demais. Então, assim, ter programas, que eu acho que é o que você, né, acaba fazendo, né, como consultor ali, participar de programas dentro da empresa para perceber onde estão os gatilhos que possam levar as pessoas a ter doenças mentais, ou a própria questão da nutrição, como se alimentar melhor, como praticar atividade física. Porque, assim, existem muitas pesquisas, né, hoje, né, que a gente pode trazer dados que uma pessoa saudável no trabalho, ela performa mais, né? E a saúde está ligada aos pilares, novamente. Então, é um ser humano, né? Acho que esse trouxe um ponto importante, né? Mesmo, que é, assim, não só o líder ter indicadores econômicos, né, targets, mas indicadores que, de alguma maneira,
faça com que ele seja avaliado exatamente por esses resultados que ele tem com a equipe ou com o ambiente. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: uma vez que as pessoas estão retornando para o trabalho mais presencial, né, eles voltam a entrar em contato, aí não só com líderes, né, mas com pessoas que de alguma forma podem assediá-las ou que sejam pessoas tóxicas, e que isso vai fazer com que elas também se sintam mal ali dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que... E assim, isso é uma característica do ser humano, né? Eu concordo com você, Tiago, quando você diz assim, putz, esses caras não vão ter mais espaço no mercado no futuro, e eu concordo porque as novas gerações, exatamente por isso tem a Great Resignation, tem esse Quiet Quitting que ele mencionou, porque os mais jovens, eles não querem se relacionar com esse tipo de empresa e com esse tipo de líder. Então, eles optam por sair da empresa ou por, cara, eu vou... Então, assim, acho que... Mas isso é um aspecto humano, né? A gente tem que ter consciência de nós mesmos em que momento, porque a gente também pode estar sujeito a isso. De repente eu estou ali dentro de um projeto onde eu estou sendo totalmente pressionado do ponto de vista do trabalho, na minha vida pessoal, sei lá, o meu filho, minha esposa, minha família, está acontecendo determinadas questões, e que isso mexe com o meu emocional, porque a gente pode, de alguma forma, ter uma atitude ali em dado momento em que, né, não vai, ou durante um período ali da nossa vida, e que não vai contribuir, talvez, por um bom ambiente, porque, quando vocês mencionaram cultura, a cultura é feita dos indivíduos que fazem parte daquela organização, né? Então... E eu acho que o líder ter o suporte da companhia em termos de programas, né? Uhum. Então, assim, não só você é responsável por tudo, todos os KPIs, inclusive de gerir essa questão da saúde, né, e qualidade de vida. Eu acho que isso tem que vir top-down, isso tem que estar lá num programa que vem lá do C-Level, sabe, e desce através de recursos humanos e programas onde você tem ali um médico da saúde, uma equipe multidisciplinar da saúde. Hoje, assim, empresas de grande porte, você tem ali um médico, né, da saúde que trabalha, né, alocado dentro das grandes corporações, e tem programas onde você tem profissionais de multidisciplinar, né? Você tem, às vezes você tem ali aqueles momentos de relax, de fazer exercício, para fazer, agora a gente está todo mundo online, né? Mas isso é muito importante, né? A gente tem essa pausa da rotina, né? Quebra essa rotina. Aí, Fabi, você falou na resposta passada de pesquisas que a gente tem que mostram, né, como a gente ter saúde mental traz produtividade também, né, que acho que é uma conversa que você estava fazendo com o Thiago aí. A gente tem um dado aqui da Harvard Business Review, que ela tem uma pesquisa também que ela diz que os colaboradores satisfeitos no ambiente de trabalho, né, e com a saúde mental em equilíbrio são, em média, 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Então, acho que também mostra como a gente ter, de fato, esses programas, enfim, capacitar né? Os pilares em equilíbrio, ajudam, né? também, né, a performance. Né? E tem uma questão também que está ligado com a saúde mental e que ajuda nisso, que é você ter um tempo para você para poder praticar alguma coisa que você gosta, né? E a gente começou falando sobre saúde física e mental, e todo o nosso papo até agora foi sobre saúde mental. As empresas também não colocam tantos programas, já colocam menos programas sobre saúde mental e menos ainda sobre a saúde física, né? Durante a minha experiência que não foi diagnosticada, mas que eu acredito ter sido um burnout lá no passado, foi meu ápice de sedentarismo e peso. Eu cheguei a pesar mais de 120 quilos e assim, trabalhando demais e tal. E assim, realmente não fazia nada por mim, né? Depois disso, depois de algum tempo, eu comecei a perceber a importância disso. Me matriculei em um box de crossfit, comecei a praticar, saí. E hoje em dia eu pratico triatlon. É uma terapia, assim, eu não consigo me ver hoje em dia sem. E como isso teve uma interferência direta com o meu crescimento profissional. Mas foi direto. Me senti mais vivo, mais disposto,
parece que a oxigenação ali tava girando melhor, eu tinha mais Sim. ideias e eu era mais produtivo, eu trazia mais soluções e tudo mais. Tem muito a ver com foco, né? Superação, né? E tem uma outra Concentração. questão que, além de tudo isso, que faz muito bem realmente para tudo, né? Eu acabei de passar por um check-up, assim, tá tudo muito bem, saúde e tudo mais. Mas tem um aspecto psicológico também, que tá tudo ligado, que é assim, cara, é um tempo para mim. Eu não tô pensando na empresa, eu não tô pensando na família, eu não tô pensando nos problemas. Assim, é o meu tempo para mim. São Pra 2 você. horas que eu tô ali pedalando, Aham. que eu tô com eu não coloco nem fone, eu não gosto de correr com fone, nem pedalar com fone. Que eu tô comigo mesmo, com os meus Sim. pensamentos, refletindo sobre a minha vida ou sobre o que tá rolando. E o dia que eu não faço, Tá faltando alguma tá coisa. faltando. Eu sinto isso como Ah, musculação. incômodo. Isso tem uma explicação química, né? De novo, a gente fala assim, a gente traz satisfação porque tem uma liberação de hormônios que se dá sensação de prazer, a própria endorfina, né, da atividade física, e ela é viciante, né? Então, por isso que o corpo pede isso, porque nós nascemos, né, para ficar em movimento, não para ficar sentado na frente do computador 8, 10, 12 horas, 14 horas e comendo, né? E como eu comecei falando da pesquisa da OMS, que hoje a gente está com 50% da população brasileira obesa, né? É porque as pessoas comem, né? E não praticam atividade física, né? São sedentárias e comem sem atenção, né? Sem atenção, que a gente fala do mindful eating, que é você comer com atenção plena. Você está na frente do computador, está na frente da televisão assistindo uma série e está comendo produto industrializado, né? Que muitas vezes em excesso realmente traz muitos problemas de saúde. Então, tanto a atividade física quanto uma alimentação saudável, ela promove a longevidade, né? Então, e traz prazer, e aumenta a produtividade. É uma cascata, né, de bem-estar que a gente chama, né? Então, acho que é muito relevante a gente pensar e como a empresa pode trazer isso, que é o que você falou. Hoje a gente vê programas até relacionados à saúde mental e pouco relacionado à atividade física, momentos de pausa, né, para você refletir sobre o seu bem-estar, né? E eu tinha muito, né, durante o meu período de sedentarismo, eu tinha muita questão de eu não consigo porque eu não tenho tempo. É muito mais sobre uma questão do que é prioridade para cada um do que eu não tenho tempo. Porque hoje em dia a minha vida ela é muito mais corrida, com uma agenda muito mais apertada do que era naquela época. Hoje em dia eu sou casado, eu tenho uma filhinha de 3 anos, eu tenho muito mais responsabilidade dentro das minhas funções. Eu trabalho mais do que eu trabalhava naquela época. Mas eu encontrei o meu momento. E o meu momento aí é meu. Não é questão de coach, tá? Clube de 5 horas da manhã, essas coisas. Mas eu encontrei um prazer na manhã. Eu encontrei um prazer em acordar bem cedo. Quando minha filhinha tá dormindo, minha esposa tá dormindo. Tem um tempo pra mim ali. Eu tenho um ritual de manhã. Antes de eu dormir todo dia, eu deixo tudo pronto. A chaleira com a água. O café com... né, já... café em cima para eu só ligar a chaleira, jogar em cima, eu tomo um café passado de manhã, ouço um audiobook. Então, é um ritual que eu criei. Então eu encontrei o prazer na manhã e depois disso eu saio para treinar, volto, dá tempo para eu dar um beijo na minha filha, deixar ela na escola e começar o dia. Então é sobre prioridade. Então, se a pessoa entende que é prioridade para ela, que faz sentido, que vai fazer bem, é encaixar em algum momento do dia. Dá para encaixar. Sim, não, é muito legal isso que o Thiago está trazendo, porque acho que mostra assim, o quanto que, né, da pesquisa que você mencionou aí, Ramon, de que pessoas, quando elas estão centradas, que fazem coisas que têm a ver com elas, quando elas têm um tempo para elas, quando elas conseguem ter um momento de descompressão, ou enfim, isso faz bem, né? Acho que o ser humano, você pensa num aspecto, né, biológico. Então, se você tiver com dor,
você não vai estar bem, você não vai render bem, porque aquilo a longo prazo, inclusive, você pode começar a ter um processo de depressão e tal. Se você não faz atividade física, se você não tem um momento para você, se você, enfim, não arruma coisas que você gosta de fazer, que tem a ver com você, acho que essas são formas da gente conseguir na nossa vida, porque, de novo, acho que a gente não é só o trabalho, né? A gente é muito mais do que o trabalho, então a gente tem que encontrar maneiras de se sentir bem, de cuidar da saúde. Então, assim, para mim, uma das coisas que eu aconselho às pessoas, até pela minha própria formação, mas eu faço terapia, assim, há 15 anos de forma ininterrupta. Então, assim, é uma coisa que é o meu momento, a hora que eu tô lá, eu falo dos meus problemas, eu trato das minhas questões. Então, acho que é sempre importante as pessoas encontrarem esta forma, tomando só cuidado para não se tornar uma obrigação, porque aí senão pode ser aquilo que você fala assim, nossa, mas hoje eu não fiz terapia, nossa, hoje eu não fui correr, e aí eu tô mal, e aí se torna uma coisa talvez negativa, né? Mas acho que a gente conseguir encontrar essas válvulas de escape, vamos se dizer assim, acho que é fundamental, né? Então, gente, o papo tá ótimo aqui, mas já encaminhando para o final aqui, última pergunta. Cultura de gestão, a gente falou um pouco sobre isso aqui, propósito, né, da gente ter propósito e tal, e as empresas também têm o seu propósito, né, tem o seu porquê de existir, né. Minha cultura de gestão está diretamente ligado a isso, né, entender o que a empresa faz, né, o porquê que ela faz, o como ela faz, né, o que ela faz. E fazer gestão também é sobre pessoas, né, liderar pessoas, lidar com pessoas, principalmente no mercado criativo, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Comunicação e marketing. E fazer gestão nesse mercado é dar condição também para que as pessoas possam ali exercer o seu trabalho, as pessoas que vocês estão liderando, né? Exercerem um trabalho da melhor forma possível, nas melhores condições possíveis ali que elas possam ter. Então, sabendo disso, qual que é o papel, no ponto de vista de vocês, do gestor, do líder, né? Vocês têm hoje cadeiras de liderança dentro das organizações que vocês estão. Nesse contexto que a gente está falando aqui, de cuidar das pessoas, não no ponto de vista, no cuidar familiar, que nunca vai ser substituído, né? O cuidar no trabalho, né? Como é que a gente acolhe as pessoas de uma maneira para que, né, elas consigam fazer esse trabalho da melhor forma e com as melhores condições. Qual que é o papel hoje, e olhando para frente, desse líder, dessa pessoa que tem uma cadeira de liderança? Thiago falou um pouco do líder abusivo, né? Que hoje em dia não tem mais espaço no mercado, né? Então, eu enxergo o líder hoje ele tem que ser compassivo, né? Ele tem que estar ali próximo ao seu time, ele tem que entender a individualidade de cada um. Eu acho que a Fabi também trouxe essa questão do indivíduo, de entender, né, a pessoa, o momento de cada indivíduo. E entender o que você talvez não esteja passando por uma dificuldade, mas você não está no lugar da fala de toda a sua equipe, né? Então, ter um olhar bastante empático, né? Acho que está muito próximo à equipe, dá abertura para a equipe poder falar. Então, acho que isso traz um pouco da segurança, né? Da equipe se abrir e te ver como uma pessoa disponível para escutar. Acessível, né? Acho que uma coisa que me ajudou muito a estar mais próximo do time e criar um canal bem aberto mesmo de comunicação e tal, e compartilhamento mesmo, né, de coisas, foi criar reuniões sistemáticas e realmente bem programadas mesmo de one-on-one. Ter momentos separados na agenda com cada pessoa do seu time, cara, isso dá trabalho, vai ocupar um bom espaço da agenda, vai ocupar, mas ser gestor não é só alguma coisa, né, que você alcançou um status de líder, alguma coisa, cara, dá trabalho mesmo, pessoas dá trabalho, né? Gerir pessoas é uma parte do job e você tem que fazer, então criar espaços e momentos para aquela conversa de feedback mútuo, né?
está aberto também a receber um feedback negativo do seu time e não cutucar a pessoa por isso também. Sim. Mas para mim, experiência própria é essencial. Existem todas as metodologias de avaliação de desempenho das empresas, mas eu acho que o canal aberto de comunicação, onde a pessoa pode falar o que quiser, que ela não vai ser demitida por aquilo, para mim, como gestor, é essencial. Então, qual o papel do gestor sobre isso? É 100%. Se a pessoa tem burnout, o gestor tem uma grande culpa. Uma grande. Porque ele deveria ter visto. Ele deveria ter intervido antes. Não dá para eximir o gestor do que está acontecendo com o time. É direto. E aí, defendendo o lado do gestor também, né? Eu acho que tem essa questão da liderança e você ganhar a aproximação do time, né? Para conseguir identificar, né, aí as dores deles, mas você tem que ter um suporte da empresa para isso, porque você também, né, vai ter o seu momento ali. Então, a empresa te dá subsídios, como eu falei, trazendo programas, ou você tem um funcionário seu com burnout, ou passando por um problema, o que a empresa pode fazer nesse caso? Que não vai depender de você, né? Ela tem algum programa que ela pode tirar um afastamento voluntário? Tem alguma coisa que possa fazer? Tem algo que, né, para trazer terapia, programas com terapeutas, com psicólogos, com nutrição. Então, assim, a empresa te dá subsídios para que você consiga trabalhar a saúde emocional do seu time, que eu acho que não é só uma função do gestor. Né? A gente fala muito de descompressão, a gente tem startups, né, hoje no mercado. Vamos criar um ambiente, né, que às vezes é um pouco catastrófico, né? Criar um ambiente ali de descompressão, coloca um videogame ali, né? Vamos lá, mas na verdade ele quer que a pessoa fique ali, se sinta bem e fique ali trabalhando 14 horas, né? A gente sabe que existe um meio, né, uma linha tênue ali, o quanto eu estou dando para eles um ambiente ali legal, mas o que eu estou dando em troca, né? Então, acho que isso vale muito a pena avaliar, cobrar, o gestor cobrar isso da empresa. Lá, tá bom, eu tenho que manter meu time, né, motivado, né? E o que eu posso dar para o meu time, né? O que eu posso dar, né? Eu acho que isso também vale cobrar das companhias. Né? Você, quando fala de empresa, né, hoje eu trabalho numa agência de publicidade, né, eu venho de muitos anos de agência de publicidade, e quando eu conversei com algumas pessoas que eu passei pelo momento de burnout, acho que a pergunta que eu mais recebi foi: como que a agência agiu? Porque é uma curiosidade, né? Hoje o burnout, ele é considerado uma doença do trabalho, né? Desde janeiro, ele é caracterizado por uma doença associada ao trabalho. Então, eu acho que ainda o burnout como doença no trabalho, ela ainda precisa amadurecer muito. As empresas precisam lidar muito com esse tema. Né? Eu não tenho dúvida que daqui 2, 3 anos esse assunto vai estar muito mais evoluído. Né? Então, foi uma curiosidade. Assim, mas o que aconteceu? Né? Como que a agência lidou com tudo isso? Né? Eu acho que o papel do líder, assim, é claro que a gente está falando, né, a gente vive dentro de um contexto, de uma sociedade, de um sistema econômico que prevê o lucro, então a gente não está falando de relações filantrópicas, né, existem metas, existem coisas, mas acho que dentro da psicologia analítica, o Jung tem uma frase mais ou menos que é, como se fosse assim, domine as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Então, acho que assim, você conseguir de alguma forma, claro, tendo em mente os resultados, aquilo que você precisa alcançar, mas verdadeiramente você conseguir criar relações humanas dentro das organizações, não relações onde você passa por cima do outro, onde você assedia o outro. Então, porque isso de verdade não vai fazer com que o outro produza melhor. Você trouxe os dados aí, né, da Harvard e tal, falando que as pessoas quando se sentem bem e tal, elas produzem mais, elas são mais criativas. Então, assim, acho que indo por esse lado, eu acho que é trazer esse aspecto humano e como que o líder pode fazer isso. Acho que
aqui nos bastidores, né? O Thiago trouxe um exemplo da vivência dele de uma situação na vida em que uma pessoa foi lá e ela, perante todos ali da companhia, ele assumiu, falou, gente, olha, eu errei, acho que não era bem por aí. Então, acho que isso traz um ambiente onde ele fala assim, cara, mas olha, meu líder está se permitindo reconhecer um erro ali que ele fez, pô, legal, então acho que eu também vou poder assumir o meu erro. E como que as empresas lidam com erro? Na sua empresa, ela permite você errar e ver isso como uma oportunidade de aprendizado? Ou quando você erra, você é massacrado? Então, assim, acho que é um pouco nesse caminho o papel do líder, onde a gente consiga, principalmente aí pegando mais o gancho no que eu já falei anteriormente, a gente está cada vez mais com tecnologia, então, assim, vai liberar espaço e tempo para os líderes serem e exercer a sua função humana com as pessoas, né? Então, e eu peguei agora uma mentalidade ágil aí, né? Porque done is better than perfect, né? Então, assim, não precisa ser perfeito, né? Então, uma mentalidade ágil, empresas que estão fazendo agora a transformação digital, elas têm que saber respeitar essas mudanças contínuas e entender que o erro faz parte do processo, né? E isso está muito conectado ao novo modelo de gestão com relação a metodologias ágeis, que acho que nossa amiga aqui já conhece profundamente, né, Ramon? Legal. Bom demais, gente. E aí, antes de acabar, como é que as pessoas acham vocês? Porque com certeza elas vão querer continuar essa conversa em outros canais aí, LinkedIn, Instagram, como é que As pessoas me acham às terças e quintas, terças, quintas e sábados e domingos na ciclofaixa do Rio Pinheiros. Terça e quinta, 5h30 da manhã, sábado e domingo bem cedinho também. Tô brincando, mas me acham também, mas LinkedIn, Thiago Carneiro, acho que vai ser fácil achar lá. Redes sociais são todas bloqueadas, tudo pessoal. Então, não vai achar em nenhuma rede social, me acha só no LinkedIn mesmo. O meu, eu tenho perfil de Nutri, fabirangel.nutri, né, no Instagram, e no LinkedIn, Fabiana Rangel, que é minha outra carreira de gestora, né, e é isso. O meu LinkedIn tá como André Miguel. Bom, se não achar, pode entrar lá no Mestre GP, perguntar pro Ramon, que ele tem os meus contatos. Eu tô como no LinkedIn /Caro Sintra, mas aí digitando Ana Carolina Sintra, no LinkedIn também me acha. Show de bola. Então a gente encerra aqui o nosso podcast. Valeu, gente, demais pelo papo. Espero aí que você que está assistindo. Obrigado. Foi ótimo. Muitas obrigado, lições, pessoal. Muitas informações úteis aí. Espero que você que está assistindo agora esse episódio tenha gostado também. E levem esses assuntos, né? Acho que é importante levar esse assunto para as empresas de vocês. Replicar esse conhecimento, né? Mandar para as pessoas, compartilhe aí com os seus times, os seus pares. Faça esse conhecimento chegar, essa conversa chegar aí no máximo de gente possível, porque o nosso mercado agradece. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.